A gente vai falar agora, sabe do quê? De automassagem com ela que sabe tudo de acupuntura. Que bom que você voltou, lindeza. Tudo bem, doutora Márcia? Tudo bem. Olha, outra vez que estivemos juntas aqui, Sim. a gente fez massagem no pé e tal, eu achei interessante. Sim. Só que a automassagem vai muito além disso. Vai muito além disso. E vai para problemas específicos. Também pode. Tá. Vamos ver já algumas massagens que a gente pode fazer para situações clássicas. Por exemplo, dor de dente. Dor de dente, né? Claro que em situações como a dor de dente, obviamente você tem que procurar o profissional responsável, que é o dentista. Sim. Mas às vezes a gente está no final de semana ou de noite, né? Então um ponto bem legal, Regina, para a gente falar sobre a massagear para aliviar a dor de dente é esse pontinho aqui na mão. Posso demonstrar em você? Vamos. Então, a gente acha esse pontinho fechando a mão aqui e nesse ponto mais alto, mais gordinho aqui da mão, a gente pode massagear. Então, uma vez que você encontrou, você pode fazer pressões aqui, tá? Que isso acaba aliviando a dor do dente, tá? Peraí, tanto faz a mão? Tanto faz a mão, tanto aqui. Em geral, a gente faz do mesmo lado da dor de dente. Da dor. Tá? E se é que eu não estou com dor de dente. Sim. Se eu estivesse aqui, eu ia encontrar algum carocinho, alguma coisa ou não? Não, ia estar bastante dolorido. Bastante dolorido. Tá. Então, a hora que eu apertar, eu já vou sentir a dor. Então, vai massageando pra dor ir sumindo. Até aliviar, isso. Tá? Sempre o ponto que a gente vai massagear, correspondente à dor, vai estar dolorido? Sim. Em geral, sim. Tá. Em geral, sim. Inclusive, os próprios pontos que a gente faz massagem servem de diagnóstico também. Então, como assim, doutora Márcia? Então, ou quando a gente suspeita de alguma coisa, ou quando o massagista está fazendo massagem e vê, puxa, tá sensível aqui, ele vai te perguntar, você está com algum problema de dente ou algum problema no ouvido? Então, ou... A massagem é o diagnóstico? Também é o diagnóstico. Que legal. E para outra dor terrível, dor de ouvido? Dor de ouvido. Então, a gente intuitivamente faz assim, né? Exatamente. Intuitivamente fala, tô com dor de ouvido. Então, existe um pontinho ótimo. Que melhor aqui, né? É. Melhor aqui, Kenny, para mostrar? Pode ser? Então, que é bem aqui, bem na frente, né, da pontinha da orelha aqui, é um ponto bem aqui. Que instintivamente é o que a Regina falou, a gente já faz aqui dor de ouvido, e inclusive as mamães que já tiveram os bebês, é verdade. A gente aperta para ver se tá com dorzinha de ouvido. E o movimento é como? É assim, circular, anti-horário? Tanto faz. O importante é você pressionar. Não é... estava entendendo tudo errado, doutora Márcia. Então não é circular, é pressionar. Isso, neste caso. Existem várias como eu estou fazendo? Isso. Existem várias técnicas, manobras de massagem. Existe o deslizamento, existe o amassamento. Agora, como a gente está falando de pontos... E dores específicas? Isso. Então, é pressionar mesmo, é mais efetivo. Aqui também, para dor de dente. É pressionar, isso. Não é ficar fazendo bolinha. Não. Agora, em áreas maiores, por exemplo, abdômen, barriga, você pode fazer movimentos horários para melhorar... Né, o intestino, para quem tem intestino preso, a gente pode fazer movimentos horários ao redor do umbigo, várias vezes. Para cólica serve também? A cólica é um pouquinho mais embaixo. Mais no ventre? Mais no ventre. E faz como para cólica? Então, em geral, a gente pede para massagear a região abaixo do umbigo, infraumbilical, né, e colocar a bolsa de água quente. Que todo mundo já faz instintivamente. Receita da avó. Receita da avó funciona. Funciona. Queria saber também para insônia. Tem alguma coisa? Sim. Então vai, olha, a gente já falou de dor de ouvido, dor de dente, dor de barriga e intestino preso? Intestino preso, sim. Cólica? Cólica. Insônia. Então, a insônia, né, é até meio que instintivo também. Quando a gente está fazendo carinho, cafuné em alguém, a gente pega esse pontinho aqui no meio dos olhos, né? Então tem as sobrancelhas e tem esse pontinho bem no meio. Se você começar a massagear, vai te dar um soninho, né? Esse ponto é um dos pontos para insônia, porque ele acalma a ansiedade. Mas aqui é assim, toquezinho assim? Isso, ou é assim? pode massagear, o Tanto que for. faz. O que for, né? Se tiver outra pessoa fazendo para ti, pode até massagear, ir um pouquinho mais para cima, mais para baixo. O importante é o estímulo tátil, tá? E dor de cabeça? Dor de cabeça, a gente já tinha falado da outra vez, mas é aqui, esse pontinho que instintivamente a gente vai falar, ai, que dor de cabeça também. É bem aqui na região das têmporas. Mas é para uma dor de cabeça leve. Sabe aquela dor de cabeça que é pesado e tal? Porque
Me veio também agora, às vezes, a tendência de apertar aqui. Sim. Isso é um ponto, não? Existe. Esse ponto especificamente é um ponto... Eu não sei nada, é só por instinto, doutora Márcia. Por instinto, então, mas este ponto que é bem aqui na dobrinha, isso. onde a gente faz a dobrinha do cabelo, gostoso, é um ponto de acupuntura que trata a cefaleia. Cefaleia. Ou a dor de cabeça. Agora, sempre é bom, na questão da dor de cabeça especificamente, Regina, é bom massagear todo o couro cabeludo. Tá? Porque só isso já promove um alívio. Existem algumas técnicas que até puxam um pouquinho o cabelo, que é para realmente fazer circular melhor, né, o sangue aqui no couro cabeludo, e isso já promoveria um alívio. Agora, para as dores de cabeça mais posteriores, que às vezes a gente tem na nuca, né, bem no finalzinho da nuca, onde começa o pescoço e termina a nuca, também é para massagear. A questão da automassagem, não precisa ficar tão preocupada com a localização tão precisa. Né? Se você massagear a área, já está valendo. Por quê? Porque a gente tem meridianos, né, que circulam a nossa energia e às vezes a gente tem bloqueios de circulação. Então, qualquer coisa que fizer desbloquear essa energia, está valendo. Doutora Márcia, você já viu a vender aí um objeto que eu não sei nem como que explica, descrever. Tem um negocinho que a gente segura e depois parece um objeto de cozinha, depois uma coisa assim pra gente fazer assim? Funciona. Como chama? Tem o nome isso? Ai, tem. Eu realmente já vejo vendendo. Não sei se quem está em casa identificou o que eu estou falando. Sim. Tem um cabinho pra gente segurar e uma aranha assim, molinho de arame, que a gente faz assim na cabeça. Isso é bom? Isso é bom. Agora, a própria medicina antiga, né, todas as formas de medicina mais antigas, elas não dependem muito de aparelho. Né? Então, a nossa medicina ela é mais democrática. Então, passa a mão, tá ótimo. O mesmo movimento do negócio faz a mão. O mesmo movimento do negócio, né? Porque senão a pessoa fica com a impressão de que eu só consigo me massagear na cabeça com aquele aparelho e não é verdade. Né? A gente mesmo pode se massagear. Existem massageadores também. Claro, em regiões das costas, precisa. Né? Precisa. Ou alguém te auxiliando, né? Mas, de uma forma geral, não precisa. Massageando, apertando, aperta que tudo melhora. Aperta que sara, né? Aperta que sara. Outro problema muito comum, não sei se tem massagem para isso, rinite. Então, a rinite, ela anda muito com obstrução nasal também. Ou começa a pingar muito, né? Que é a rinorreia. Ou entope o nariz. Então, um pontinho para desobstruir ou para parar de sair aquela secreção, né, bem característica da rinite, é bem aqui. Quando termina o nariz, a asa do nariz, dos dois lados, a gente pode pressionar. É bastante dolorido. Se você pressionar com gosto, é bastante dolorido. Massageia aqui ou desentope ou para de escorrer o nariz imediatamente. Em quanto tempo? Muito rápido, em 2 minutos isso começa. Sim. Todas as automassagens que a gente falou aqui fazem efeito depois desse período, 2 minutos? Em geral, sim. Dor de dente? Sim, também. Você tem que promover o alívio quase que imediato, né? Claro que, dependendo do tamanho do processo que está acontecendo, né? Às vezes a gente precisa até de um estímulo maior. Então, veja, a massagem, ela é um estímulo interessante e limitado. A agulha de acupuntura, ela promove um estímulo maior ainda, obviamente. E as ventosas? As ventosas, elas são utilizadas mais para dores, né, musculares em geral e para grandes regiões, porque, por exemplo, no rosto ou no pescoço, a gente não aconselha, obviamente, a fazer ventosa. Agora, nas costas, no pescoço, nas pernas, no glúteo, aqui na dor lombar, né, elas são muito bem-vindas. Só lembrando que o ideal é que um profissional capacitado coloque a ventosa, né? É importante um profissional capacitado? Sempre. Por quê? Primeiro, para fazer o diagnóstico. Né, esse é o mais importante. Então, no caso, tanto da acupuntura, especialmente, a gente preconiza que seja o médico a fazer. Por quê? Ele vai te diagnosticar, por exemplo, se a condição que você está, se a dor que você está, vai melhorar ou não, só com massagem ou com acupuntura, ou se a gente precisa entrar com medicamento, ou até se precisa de uma intervenção cirúrgica, né? Lembrar que cada coisa que a gente sente é um sintoma de que algo está acontecendo. E a gente precisa descartar as coisas mais graves mesmo. Tá. Outro sintoma, outra sensação, outra queixa corriqueira, ansiedade. Ansiedade. Então, existem 2 pontos. Não só esse aqui que faz a gente dormir, por quê? Porque a gente baixando a ansiedade, a gente melhora a insônia. E outro ponto também que acalma a ansiedade é este ponto aqui. Uma vez aqui
pegando da articulação, né, do punho, que é móvel. Ali, agora. A gente pode pegar... Onde dobra? Onde dobra. A gente pega 2 ou 3 dedinhos para cá e bem aqui no meio, né, na parte mediana do braço, a gente pode apertar. Se eu tivesse ansiosa, ia doer? Ia. Dói nada. Que bom. Vamos ver o outro braço. Vamos ver. Aqui, ó. Esse ponto também... Não dói. Não dói. Ele é bom para náuseas Apertou e vômitos. forte, hein? Apertei forte. Olha. Ele é bom para náuseas e vômitos também. Então, isso é um ponto bom para grávida, que tem aquele enjoo, ou até para quem está fazendo quimioterapia. Vai apertando aqui. Quimioterapia? Quimioterapia. Existe vários trabalhos muito bem documentados que, sempre a quimioterapia dá aquela náusea, né, aquela vontade de vomitar, a gente já faz aplicação aí de acupuntura, né, e o próprio paciente ou acompanhante acaba massageando esse ponto e aí não tem as náuseas e vômitos da quimio. Então, para quem está fazendo quimioterapia, que já está com muita medicação e tal, a acupuntura é uma grande aliada. Uma super aliada. Ela melhora a acupuntura, no caso ela também melhora não só náuseas e vômitos, ela ajuda no apetite, porque quem está fazendo, né? Perde o apetite. Perde o apetite, aquela fadiga, né, que a quimioterapia dá, porque a quimioterapia é um veneno, né, que vai matar as células cancerosas, mas também acaba prejudicando o nosso próprio corpo. Então, a acupuntura, claro, neste caso ela não vai tratar o câncer, mas ela é uma super coadjuvante nos efeitos colaterais, tá? Até para poder melhorar a alimentação, a aceitação, melhorar o funcionamento do intestino, que às vezes fica prejudicado. E no caso, né, oncológico, no qual às vezes a gente tem dores pós-cirúrgicas ou dores do próprio câncer, ao invés de você hipermedicar esse paciente, a gente pode manejar a dor com a própria acupuntura, economizando aí medicamentos. E o organismo, né, da pessoa que já está ali desgastado. Que mais? Tosse. Tosse. Então, existe um pontinho aqui que a própria pessoa vai achar, né? Então, eu vou te pedir, Regina, para fazer isso daqui, ó. Isso. Aonde cair aqui mais para cá. Aonde cair o indicador dela, aqui, é um ponto para tosse que a gente pode massagear quando a gente tiver com aquela tossinha chata. Acha o ponto? Acha o ponto e massageia. Isso. Aquela tosse seca que continua e tal. Isso. Claro, sempre também vem uma tosse persistente, procurar o médico, pode ser até uma tuberculose que está voltando. Impressionante. A tuberculose está voltando. Tá. Né? Bom, vamos ver então perguntas que nossas telespectadoras e nossos telespectadores mandaram pra gente. Primeira pergunta foi enviada pela Ana Maria. Esses pontos para aliviar dores podem ser pressionados por outras pessoas ou, para dar certo, tem que ser individual mesmo? Então, tanto faz. A gente mesmo pressionando ou por outras pessoas. Claro que sempre é mais gostoso a gente receber a massagem do que a gente mesmo fazer, né? Mas a automassagem, ela visa também a autocura. Então, às vezes eu tô lá trabalhando, tô na condução, eu posso ir massageando meus próprios pontos, né? Agora, claro que o benefício de alguém fazendo uma massagem na gente, né? Porque tem a questão do toque. Do carinho, da atenção, é muita coisa envolvida, né, nessa atividade. Lembrando que a pele, ela está intimamente ligada com o nosso sistema nervoso, né? Então, tudo que a gente sente na pele, a gente está estimulando. Por isso que a gente, pediatra, fala para as mamães estimularem bastante os bebês quando recém-nascidos, né? Porque isso tudo estimula o desenvolvimento neurológico deles também. Tá. Próxima pergunta foi enviada pela Maura. Estou com diarreia e comecei a tomar um remédio. Posso associar o tratamento com a automassagem? Então, 2 pontos importantes. Primeiro, a diarreia, ela vem para eliminar alguma coisa que não te fez bem. Eu tenho uma amiga que tem uma frase ótima, que ela fala, as más águas, as mágoas, indo embora na diarreia. Exatamente. Eu acho ótimo. Exatamente. Então, às vezes a gente tem um agente infeccioso, que a defesa do corpo é ou ter diarreia ou ter o vômito. Então, nem sempre é tão interessante a gente parar, né? Em primeiro lugar. Segundo, muito cuidado, eu comecei a tomar um remédio, mas qual remédio? A automedicação, né, nunca é muito boa, viu, gente? Então, nesses casos de diarreia, manter a hidratação, né, manter a ingesta de líquidos, etc. Agora, cuidado, então, com a automedicação. Sempre tem alguém que tem uma receitinha, né, ou a gente vai na farmácia, um chá, então, cuidado com isso. Agora, claro, a automassagem, ela pode ser instituída em qualquer momento. Começou a sentir que o intestino ele vai desarranjar, você pode, agora, com cuidado de que, às vezes, realmente a gente tem ou uma bactéria, um agente infeccioso, ou às vezes até uma intoxicação alimentar. Precisa liberar. Que a gente precisa liberar. Tá.
Próxima pergunta foi enviada pela Vera. Existe algum tipo de contraindicação para pessoas cardíacas? Não, não existe. Muito pelo contrário, né? Basicamente, o efeito da massagem, ele é relaxante. Então, isso contribuiria para diminuir, por exemplo, a pressão arterial, né? Agora, claro, a gente não vai, dependendo da condição cardíaca da pessoa, né? A gente não pode pegar pontos que estimulem, né? Ainda mais bater o coração, né? As batidas do coração. Então, tem que ter um pouquinho de cautela. Agora, de uma forma geral, a massagem, ela não tem contraindicação. Tá. Próxima pergunta foi enviada pela Miriam. Como sou muito tímida, sempre que vou falar em público fico com dor de cabeça. Posso anteriormente fazer a automassagem para prevenir o futuro desconforto? Eu morria de medo de falar em público. Eu tinha diarreia quando eu tinha que falar em público na faculdade e tal. Sim, olha Quem só. diria? Quem diria, né? Então, e é justamente isso. Quer dizer, você pode fazer os pontinhos, né, da ansiedade ou aqui, mas mais importante que isso é perceber que a gente primeiro somatiza, então a gente fica nervosa, ansiosa, então a gente tem uma diarreia, dor de cabeça, ou dor na garganta, aquela bola na garganta. Agora, o mais importante do que isso, viu, Miriam, é você se mentalizar, chegando lá, falando para o público o que você precisa fazer, porque isso é muito mais eficaz do que qualquer massagem, do que qualquer remédio, né? Mentalizar como, doutora Mari? Eu estou me colocando no lugar da Miriam, que a gente tem medo de tudo. Se imaginar de tropeçar, acontecer. Veja só, existe uma premissa que fala que tudo que a gente imagina se torna realidade. Tá? Então, primeiro você precisa criar a imagem, fazer o filminho. Então, eu me imaginar vindo aqui, falando contigo, dando tudo certo. Eu preciso criar essa imagem, me programar. Uma imagem positiva. Exatamente. Agora, se o medo faz a gente, vai dar tudo errado, eu vou gaguejar, é isso que vai acontecer. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pela Elvira. Há alguma orientação quanto à alimentação antes da automassagem? Sim, não só para automassagem, mas para acupuntura ou mesmo drenagem, para qualquer tipo de intervenção. Nunca é bom comer demais. Por exemplo, eu almocei e vou para a sessão de massagem de acupuntura. Isso não é legal. Interessante. Por quê? Quando a gente se alimenta, a gente precisa fazer a digestão. Então, o nosso corpo ele tem que estar concentrado, né, para fazer a digestão. E também não é para a gente ir se exercitar. Por exemplo, faço uma atividade física e vou para massagem, não é bom? Não, a massagem tudo bem. O que não é interessante é a gente comer e fazer atividade física, por exemplo. Sim, o contrário, né? Perfeito. Ou logo engatar, voltar para o trabalho. Então, a gente tem que utilizar um pouquinho da sabedoria do passado. O que a gente fazia depois do almoço? Cochilinho. Cochilinho. Esse é o grande segredo da longevidade. O cochilinho? O cochilinho depois do almoço. Olha! A longevidade realmente está associada com isso. Por quê? Por quê? Porque ao redor do meio-dia, né, entre 11 a 1, é o horário que há uma troca de energia. Como assim, troca de energia? Então, nós temos dois tipos de energia, a energia Yin e a energia Yang. Isso fala a medicina chinesa, né? O Yang seria mais atividade, o Yin seria mais a introspecção, a matéria, etc. E a gente tem essas duas energias circulando o tempo todo, só que o Yang predomina durante o dia e o Yin predomina durante a noite. Tá. E bem no meio-dia ocorre essa troca, claro, né? E você sabe por que a gente começou a almoçar ao meio-dia? Não. A hora de almoço? Não. Porque quando nós, operários, fomos para as fábricas, começamos a trabalhar, eles perceberam que nesse horário... caiu o rendimento. Caiu o rendimento e tinha mais acidentes de trabalho. Então, quando veio também um esboço da CLT, eles falaram, bom, a gente precisa da hora de almoço, vamos dar nessa hora que eles estão mais improdutivos. Este momento é o momento que a gente precisa estar mais recolhido, não é o momento de almoçar. Você pode ver que o pessoal da roça, que horas que almoça? Nossa, cedinho. 10h30 da manhã, cedinho, 10h. Ninguém meio-dia está almoçando. Meio-dia é hora de ficar quietinho. Ficar quietinho, cochilar, siesta, é isso que a gente precisava fazer. Não precisa, claro, você não precisa tirar 1 hora, nem sempre a gente tem esse luxo de dormir. Agora, 5, 10, 15 minutinhos que você possa fechar os olhos, acalmar um pouquinho, você volta até mais produtivo. Desligar o celular, né? Ficar um pouquinho quietinho. Com certeza. Né? Boa. Próxima pergunta foi enviada pela Rosa. Meu filho de 5 anos tem muita dificuldade para dormir. Mesmo ele sendo pequeno, posso ensiná-lo a pressionar os pontos da automassagem? Em geral, criança muito pequena assim não vai conseguir autopressionar. Aí, de novo, eu vou resgatar o benefício da mamãe fazer essa massagem, né? De ter essa interação mãe-filho. Agora, tem que entender por que é que ele está agitado.
né? Mais do que só ensinar fazer a criança dormir? Entender por que não dorme. Por que ele não dorme. Tem a hiperestimulação, né, tanto de tablets, celulares, videogames, etc. Tem também a criança que está agitada, então hoje a gente ocupa as crianças o dia todo. Eles têm uma jornada de trabalho junto com a gente. Nossa Senhora. Né, são super estimuladas, quem pode quer colocar no inglês, quer colocar na atividade física, quer fazer uma Nossa, outra... não deixa a criança respirar sossegada em casa, isso, né? Isso. E como pediatra eu falo que as crianças elas precisam ter um momento do ócio, de não fazer nada. Precisa, gente. Até para sedimentar tanto conhecimento que elas estão tendo. Precisa. Deixa o seu filho no sofá sem fazer nada. Não é com o celular na mão, não. O que é? Deixar ele tranquilo. Se ele quiser brincar, ele brinca. Se ele quiser ficar olhando para o teto, lendo o gibi, também, não tem problema. Deixe o seu filho descansar. Essa hiperestimulação, né? Está se discutindo muito na pediatria a questão do autismo virtual hoje. O que é autismo? O autismo virtual seria a alienação. Tá, né? só ali? Só ali, concentrado, interajo pouco com as outras pessoas na realidade e fico até meio bitolado com aquilo. Sem dúvida. Né? Hiperestimulado e bitolado, encerrado no meu próprio mundo. Com dificuldade de se relacionar com os outros. Sim. Às vezes até com os pais, né, doutora Márcia? Com certeza. Que é muito triste isso. Com certeza. Já vi. A doutora Márcia Yamamura é médica, acupunturista. O telefone dela é 55710937, 55710937 e o site dela é canalacupuntura.com.br. Muito obrigada pela massagem, obrigada pela aula, obrigada por ter vindo aqui no feriado. Obrigada. Boa Páscoa. Obrigada. Até a próxima, né? Até a próxima.